Paz, irmãos. 7 de setembro, é isso hoje? Encontrar dificuldade no trânsito? Toda essa bagunça aí? Para eles é show, para nós, uma bagunça, né? Mas aqui estamos e o primeiro cântico que foi entoado diz que vemos a glória do Senhor entre nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ali está a glória do Senhor. Amados, que força nos trouxe aqui nesta manhã? Motivou a vir a esta casa? Bem, nós estamos aqui por causa de uma palavrinha muito pequena, a fé. A fé nos trouxe aqui nesta manhã. E quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Tratando deste tema, é ele que define a nossa caminhada terrena, mas também a caminhada eterna, a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto que vamos usar é um texto que fala desse tema, porque trata da fé em suas muitas atuações. Então vamos abrir em Hebreus capítulo 11. Até hoje os teólogos entendidos não sabem que título em termos de dar a Hebreus. Uns falam que Hebreus não é uma carta, também não é um livro. E como definir Hebreus? Esse livro de suma importância para a nossa fé. Eu entendo que Hebreus é um tratado sobre a fé. E ele começa trazendo a nossa mente para entender aquele que é a razão de nossa fé, Jesus. Então vamos abrir a palavra em Hebreus capítulo 11. Então diz assim, esse tratado sobre a fé, e que o próprio autor diz, chama o seu tratado um arrazoado sobre um desafio, ele chama de exortação. Uma palavra de exortação é como o autor define o seu tratado. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, amado, a fé é aquela força que transcende muitas das coisas que nós não compreendemos. Determina a nossa caminhada terrena para uma vida de salvação e, consequentemente, uma eternidade com Deus. Eu creio que todos vocês que estão aqui nesta manhã tiveram uma experiência de afirmar a sua fé na pessoa daquele que é o nosso Redentor. Mas antes de fazer uma análise aqui, eu gostaria de entender, tratar a questão do entendimento da fé. Será que nós realmente entendemos a fé? Será que compreendemos a dimensão, a grandeza da fé? A fé ocupa um grande espaço. A palavra fé, essa partícula de 2 letras, né, tem uma dimensão enorme para a nossa vida, uma importância gigantesca. Ela aparece na Bíblia 348 vezes. A primeira vez que a fé é dita ou pronunciada vem de um profeta do Antigo Testamento. Quem era ele mesmo? Quando ele diz, o justo viverá pela sua fé. Abacuque entendeu naquela dimensão de fraqueza. Seu povo foi levado para a Babilônia
escravizado, passando 70 anos ali no jugo da Babilônia. Mas não só isso, a nação ficou arrasada. Levaram os gados, levaram os homens mais inteligentes da nação, né? Levaram as colheitas. Eu imagino aquele homem olhando para a sua terra e que tinha a promessa de ser a terra do leite e mel, passando por uma crise daquele tamanho. A nata do jovem mais inteligente foi levado para a Babilônia, porque o rei queria usar aqueles elementos da nação que tinha proeminência, né? Que despontava ali, que podia ser útil aos seus propósitos de ganância e de domínio. Então ele, Abacuque, provavelmente, olhando aos campos, vendo o vazio, o vácuo, sem gados, sem pessoas, então ele disse, ele apelou para esta palavra: o justo viverá pela fé. E o primeiro homem a realizar uma obra de fé, que está inclusive aqui nesse texto, Abel. Pela fé, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício, que era um sacrifício que, de certa forma, já prenunciava a morte do Cordeiro de Deus. Muito bem, passadas estas curiosidades, mas de que fé estamos falando? Como definir? Como ter entendimento desta fé que um dia despertou a nossa consciência, nos levou a fazer uma avaliação de nossa própria vida terrena? E quando meus primeiros contatos, inquietado pela fé, eu falei: Deus, eu não sei como é que eu vou fazer daqui para frente. Porque agora eu tenho consciência do pecado, sei que há o inferno me esperando, que uma morte física e espiritual está aí. E então, pela graça de Deus, fui despertado para a fé. E vocês devem ter tido muitas experiências nesse sentido. Mas o que é? Que fé estamos falando? Há uma confusão, inclusive, entre nós mesmos evangélicos, né? Mas a Bíblia define com toda a clareza o que é fé, e daqui a pouco nós vamos pontuar. Mas primeiro, dizer, fé não é aquele prognóstico. Não é uma elucubração de um sentimento de que eu posso fazer alguma coisa. E esse mundo vive nessa fantasia de que é uma fé humana, terrena, que vai definir, decidir o seu futuro. Então, não estamos falando dessa fé que muitas vezes tem muito de coisas estranhas. Nós estamos falando da fé bíblica, que esse autor está colocando, chamando aos hebreus: olha, pensem nisso, nessa fé que pode garantir um futuro eterno para vocês. Por quê? Os hebreus, aqueles crentes hebreus, provavelmente de Roma, estavam se desviando do evangelho. Estavam fracassando. Capítulo 6 e 7 fala sobre isso. Então ele está trazendo a consciência daqueles crentes hebreus, crentes que vinham do judaísmo e que tinham passado por uma experiência de crer em Cristo, mas devido à perseguição violenta que estava havendo no Império Romano, muitos judeus sendo queimados, crentes no Coliseu, e também perseguido pela sua própria fariseu da sua terra. Então, eles estavam vendo uma situação muito difícil. Estavam realmente tentando desistir. Então, ele traz, o autor diz: olha, meus irmãos, preste atenção nisso, essa fé vai realmente nos expor ao sofrimento. A fé é algo que define coisas grandes, mas também refina a nossa vida, o nosso caráter, a igreja, o povo de Deus. Então, estou falando de que fé? Vamos lá. Primeiro é a fé bíblica. Eu não estou falando de um prognóstico humano, uma elucubração humana. Falando da fé bíblica, essa que deve nortear o nosso dia, a nossa conduta e nos fazer fortes para suportar as crises, as dores, os fracassos. É essa fé que eu estou falando. Tá? Então, primeiro, essa fé evangélica. Eu peço que o irmão abra aí em Filipenses 1:27.
Outro irmão já desse aberto em Judas, cartinha de Judas. E outro irmão, por favor, me abre em Hebreus, sequência do capítulo aqui. Lutando pela fé evangélica. Não é a fé dos crentes, não é a fé do pastor, não é a fé, sabe, de um guru aí. É a fé bíblica. É ela que deve estar realmente conduzindo as nossas vidas nessa caminhada terrena. Então, não é a fé de história, não é a fé de um inventor, é a fé bíblica que procede dos ensinamentos de Deus. A fé santíssima. O escritor Judas, irmão de Jesus, tem uma palavra muito forte para essa fé. Vamos lá, quem encontrou? 25. Então, a fé que nós temos e que deve viver por ela, chama-se a fé santíssima. É a fé. Por que ela é santíssima? Por que ela é uma fé diferente? Porque ela estabelece um estilo de vida, um relacionamento com Deus, com o Criador. A fé santíssima que nos leva a um relacionamento com aquele que é o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2, exatamente. Leia, Silvia, por nós também. Autor e consumador. Então, a fé, que é a Bíblia, que é fé bíblica, que tem o respaldo da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, é uma fé que tem como autor quem? Jesus. Autor e consumador. Ele é o autor dessa fé. Eu posso imaginar quando esse mundo estava totalmente destruído, era um mar de lama, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e a Bíblia diz que Jesus é o autor de todo esse universo. Ele criou o universo. Então a fé procede daquele que tem toda a autoridade. Não é uma coisa vazia, apenas uma expressão que usamos, eu tenho fé. É algo muito mais. É muito mais do que isso. Ele é o autor e consumador da fé. Agora, se eu não anotei errado, me abre Romanos 10:17. Como é que essa fé vem? Como é que essa fé brota em nosso coração? Como é que ela atinge a nossa mente, que nos leva a refletir, a pensar? Romanos 10:17. Vamos lá. Deu para entender como é que a fé nasce? Como é que a fé realmente vem? Então, meus amados, queremos crescer em fé? Queremos evoluir na fé? Queremos ver coisas maiores na fé? O que mesmo? A palavra de Cristo. E nesse nome, que é o autor e consumador, tá? Toda a nossa vida é transformada. Toda a nossa existência passa a ter sentido e propósito. Amém? É ela que dá sentido à nossa vida. Aí se pergunta para alguém na rua, até um parente, ou nós mesmos no passado, você está salvo? Se Deus quiser. Né? Eu tenho esperança que você é salvo. Não, não é isso. É a convicção que está aqui. Tá? E esse primeiro versículo vai nos demandar um bom tempo agora. Tá? Primeiro versículo. Esta fé que transforma. Porque é uma fé bíblica, é uma fé que mais nós já avaliamos. Santíssima, que procede do santo. Jesus é o santo de nossa fé. Que mais? Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se queremos crescer, se queremos progredir, temos que dar atenção à palavra de Cristo, à palavra da Bíblia. Temos que apropriá-la para o nosso caminhar. Amém? Vamos lá entender um pouquinho. Sinônimo de fé. Antes de você realmente se tornar um cristão, um crente, um evangélico, um filho de Deus, como você definia a fé? A fé é esperança? É. A fé é confiança? É. A fé traz resultados? Traz. Mas o que mais a fé? E para mim uma palavra-chave que é a essência, que é a espinha dorsal, é obediência. Por isso Tiago
diz que sem obra a fé é morta. E qual é a obra de fazer grandes coisas? Não, é a obra de crer naquilo que Deus faz e nos manda fazer. Então, esse é que é o importante. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e ela, segundo Tiago, tem que dar frutos. A fé sem obra, sem fruto, ela é morta. É uma checagem para nós, né? A minha vida está funcionando, eu tenho apresentado testemunho, eu sou uma pessoa realmente que me preocupo, que oro, que intercedo, que leio a Bíblia, que tenho comunhão com meus irmãos, eu venço as tempestades, eu ando nas tempestades. Muito bem. Agora, voltando ao primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que o homem faz projetos, faz planos, mas a resposta certa vem. Isso é incrível. Esperamos coisas, a certeza de coisas que se esperam. E nesta manhã, em sã consciência, o que estamos esperando para essa vida? O que esperamos em termos de futuro? Por isso que eu falei, se Deus quiser, eu serei salvo, eu faço boas obras. Não é isso. É essa questão de ter um relacionamento e obedecer a Deus. Pela fé, Abraão fez o quê? Abraão conhecia Canaã, conhecia Israel? Não. Ele vivia na Mesopotâmia. Coisas que ele não via ainda. E então, pela fé, Abraão tinha filhos antes? O que aconteceu com a mulher de Abraão? Estéril. E Deus disse que ele ia ter descendência, meus amigos. Não é incrível? Você vai ser pai de grande nação. Você vai ter realmente uma prole enorme. Mas Deus tinha prometido. Ele, olha, vem cá, vamos ali no campo. Olha o céu, como é que está o céu. Quantas estrelas tem ali? Dá para contar, Abraão? Assim vai ser sua posteridade. Oh, Deus, coisas que não se vê ainda. Por isso Jesus, que ele é o autor e consumador, porque ele via um grupo de pessoas que, pecadoras perdidas, um dia iam crer e iam estar na igreja menonita de enterrado. Amém? Jesus via isso, amados. Você está aqui não é por acaso, meu amor, minha amada. Jesus já via isso na eternidade. E quando disseram para ele, desce da cruz para que tu veja. Não, essa cruz, essa minha morte que estou fazendo pela fé, de que a obra que eu vou construir no coração de muita gente vai ser uma realidade no futuro. Oh, glória! Meu amado, você foi inquietado um dia e nem se percebeu. O autor e consumador da fé. Ele não via fisicamente, nós não éramos nem nascidos. Ele já via pela fé que um dia nós estaríamos aqui celebrando a nossa grande e gloriosa salvação. Amém? Coisas que se esperam. Agora partindo para o campo nosso. O que esperamos depois dessa vida, amados? Sua morada, sua salvação. 1 Coríntios capítulo 3. Serviço. Príncipes, reis, juízes. O Apocalipse fala sobre isso também. Essa fé nos transporta para uma dimensão que vai além de nossa compreensão, amados. Já pensou um dia se ver vestido de roupas celestiais, uma coroa? Na Bíblia diz que muitos crentes vão ganhar a coroa, que vão reinar. Eu não posso, nem dá para entender toda a grandeza disso. Mas mesmo porque eu não entendo, eu estou nessa expectativa, estou nessa confiança de que um dia nós vamos ser arrebatados para a presença do Senhor. Se partir antes, tudo bem. Esse mundo sofrido, essa terra dominada por bandidos, marginais, homens loucos, políticos loucos, um dia será transformada no paraíso. E um paraíso muito mais diferente. Um paraíso glorioso. Onde não haverá pranto, nem dor. Amém? Então, pela fé, por essa palavrinha, esse monossílabo, cremos nessas coisas. Isso deve nutrir a cada dia a nossa esperança. E a fé nos faz sonhar, aleluia por isso. A fé nos faz sonhar em coisas grandes, maravilhosas e tremendas, porque cremos naquele que é o autor e consumador da fé.
A fé é a certeza. O que essa palavra significa certeza? O que é certeza? Pois é, parece uma palavra subjetiva, né? Parece uma palavra assim que, eu tenho certeza. Não, mas ela biblicamente, ela não muda. A palavra bíblica ela é certeza mesmo, amém? Porque o Senhor fez constar esta palavra aqui, Ele é o autor da fé. Então podemos confiar de coisas que se esperam. Foi mencionado que o povo saiu do Egito, né? Muitos morreram no deserto porque não tiveram certeza de que iam conquistar. Passamos tempestade na vida, passamos momentos difíceis, e mesmo os grandes homens, os patriarcas, os apóstolos, tiveram momentos difíceis, porque a fé também carrega consigo uma grande dose de sofrimento e de dor, amados. Aqui ainda não é o paraíso nessa situação. Habitamos num mundo atuado ainda por Satanás, porque nós estamos sendo testados na tribulação, no sofrimento, nas angústias, nas lágrimas. A fé também contempla isso, infelizmente ou felizmente, para que sejamos aperfeiçoados. E um dia o Senhor possa dizer para o Pai: esses daqui eu resgatei nas suas lutas. Eles se tornaram filhos do seu amor. São meus irmãos. E a Bíblia diz que Jesus vai se alegrar apresentando os seus irmãos ao Pai. Oh, glória! Amém? E a convicção de fatos que não se veem. Convicção. Convicção de fatos. O que é convicção? E aqui diz de fatos que não se veem. Contra fatos não há argumentos. O que mudou e vem mudando o mundo, o império das trevas, é essa palavra convicção. Eu espero, eu aguardo isso e eu vivo por isso. Quando o irmão Peter esteve aqui, ele contou um pouco da história, da nossa história da Batista, né? Os horrores pelos quais aqueles irmãos passaram, queimados vivos. Um deles cortaram a língua para que ele não fosse testemunhando enquanto estava sendo levado para morrer. Amarraram no poste, acenderam as fogueiras lá e diz que ele orava por aquela gente lá: Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Outro ia ser afogado. E a mãe gritava lá da beira do lago: meu filho, não renuncie, não volte atrás, fique firme nessa sua fé. Oh, glória! É fácil a mãe dizer isso? O filho vai morrer? Quem sua mãe aqui? Levanta a mão as mães. É duro, né? Ver um filho que vai ser morto e não tinha como escapar, que era uma ordem do maligno rei lá. E a mãe gritava lá da beira do lago: não renuncie, meu filho, não renuncie, fique firme. E ele ficou firme e foi afogado. Mas conta-se uma história interessante, na época da grande perseguição do Império Romano, e eles costumavam levar um grupo de prisioneiros para aquelas geleiras, uma cabana lá, colocavam eles lá dentro, para testá-los até onde eles iam. E lá dentro tinha 3 pessoas que foram escolhidas a dedo de líderes para morrer nas geleiras ou renunciar à sua fé. Porque o Coliseu não estava dobrando. O Coliseu matava, a turma ria, brincava, zombava, mas cada vez mais cristão estava entregando sua vida ao Criador ali, porque tinha uma esperança, tinha uma fé, uma convicção ali. E já pensou morrer de frio, que é uma morte lenta, dolorosa, e tinha 3 pessoas numa cabana, e de vez em quando os guardas lá, para ninguém sair, guarda, vinha o movimento de um anjo. Isso é uma história, se é verdade não podemos afirmar, mas pode ser muita verdade. Quando o anjo passava ali, um caía morto.
E o soldado viu que aquela pessoa estava subindo com o anjo. Primeiro, segundo, terceiro, o anjo começou a pairar sobre aquela casa, aquele barco. E o preso cristão bateu a porta dizendo: eu renunciar. Eu vou renunciar à minha fé. Aí o soldado: tudo bem. Você fica no meu lugar que eu vou subir com o anjo. Eu renuncio à minha vida de soldado, porque eu quero subir com esse anjo. Convicção de coisas que se esperam, fatos que não se veem. Eu não consigo ainda ver o milênio em todo o seu potencial. Eu não consigo ver os céus em todo o seu potencial. Eu não consigo ver o trono de Deus. Eu não consigo me ver vestido com as vestes angelicais. Eu não consigo me ver ainda, mas pela fé eu estou tomando posse disso. Porque eu creio naquele que é o autor e consumador da fé e que mandou registrar nesse livro aqui, isso para nós nessa manhã. Amém? Não percam a esperança, meus amigos. Fé também é esperança. Fé é convicção. As lutas vêm, sofrimento, enfermidade, crises na família, crise na igreja, crise no mundo. Estão vivendo dias de tribulação, de sofrimento, mas fique firme ali, amado. Amém? Fica firme. Eu vejo, eu sonho, eu projeto. Fé também é isso, é projetar. Na mente você consegue projetar algo. E às vezes Deus dá visão. Quando Jacó fugia, foi ameaçado de morte pelo seu irmão Esaú, Deus mostrou uma visão para ele muito forte. Qual era a visão? Uma escada que subia para os céus. E ele via anjos subir e descer, né? Diz o relato. Mas não havia nenhum convite para ele subir, porque ele tinha que ir para outro lugar. Ele tinha que constituir uma família, e dessa família descender as 12 tribos de Israel. Além de José, que foi um grande sonhador, Jacó também foi um grande sonhador. E o sonhador que ele projetou, Deus deu um sonho para ele fazer umas artimanhas ali, ver o rebanho multiplicar. Né? Nós projetamos pela fé. Mesmo que não aconteça, mas nós firmamos a nossa convicção. Amém? Pela fé. Então, amados, caminhando um pouquinho. A transcendência, a eficácia. Não há nada mais eficaz do que a fé. Pela fé, os antigos, diz lá o verso, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A fé é extremamente eficaz quando projetada no Senhor, quando descansada no Senhor. Tá? Mesmo que no começo venhamos duvidar, mesmo que no momento de crise nós venhamos duvidar. Quando Deus mostrou grandes coisas a Abraão, aquela imagem do céu com as estrelas, depois Deus lhe diz: agora vai para outro lugar, sai da Mesopotâmia, e ali talvez no Iraque, por ali, vai para outro lugar, para Arã. Você não tem filhos ainda, mas você vai ser pai de uma grande nação. Voltando a repetir. Você vai ver os frutos de sua fé. Você vai ver a realização da sua fé na minha pessoa. E aquele que não pode mentir, está dizendo para nós nesta manhã, fica firme na sua fé, porque você vai ver grandes coisas. Se não aqui na terra, muitos cristãos não viram grandes coisas na terra. Mas eu creio que quando eles chegaram lá em cima, contemplaram a glória, João foi um deles, caiu de joelhos, dizendo: que coisa tremenda é essa? Eu estou diante do meu Deus, eu estou diante do altar, eu estou diante do trono. E muitos deles ficaram em estado de êxtase quando tiveram experiência.
O próprio Paulo diz, eu subi, fui elevado até o terceiro céu e não vou contar para vocês o que eu vi lá. Fui proibido. Porque está no processo de construção da parte de Deus. Amém? Exatamente. Pois é. Tem coisas que o senhor está... Vai ser uma surpresa. Eu imagino o dia de nossa chegada lá em cima. E a Bíblia fala muito sobre o Apocalipse, que os anjos vão nos esperar. Está havendo uma grande recepção, principalmente para aqueles que vão passar pela grande tribulação, que vão chegar na presença do Senhor, e há uma festa. As suas vestes serão mudadas, receberão coroas, e vão reinar e ser juízes com Cristo por toda a eternidade. Amados, essa é a nossa expectativa, é transcendente. Ela vai muito além. Como a dimensão é grande, eu vou parar aqui. Né? Tá, depois, futuramente, nós continuarmos sobre a fé. Amém? Então, não perca os próximos capítulos. Deus quer falar através desse texto aos nossos corações. Qual é o recado? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que ainda não, mas que já são fatos no plano de Deus. E contra fatos não há argumento. Que Deus nos abençoe com o entendimento desta palavra e que venha ao encontro de nossas lutas e dificuldades, confiando no Senhor, aquele que é o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não fez uma decisão de fé, essa é a nossa exortação, como diz o escritor aos Hebreus. Confie no Senhor, abre o seu coração para Ele e que deixe a fé dar uma contemplação dessas coisas gloriosas. Amém.